Olá, crianças! A Pro está novamente aqui para a gente falar sobre o conteúdo de história da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a família, a vida em família e diferentes configurações de família. Muito tempo antigo, nos tempos antigos, há muito tempo atrás, era considerado família apenas quando moravam juntos o pai, a mãe e os filhos. Tá? Então, outras pessoas agregadas à família não era considerado família. Mas, atualmente, nós consideramos família todo tipo de convivência no lar. Então, por exemplo, aqui tem alguns tipos de famílias diferentes. Ó. Aqui tem o pai, a mãe e o filho, ou os filhos, né? Aqui já traz a mãe e o padrasto da menininha. Por quê? Porque eles tiveram casamentos anteriores, se separaram, tiveram filhos e foram morar junto. Então, ou a criança tem o padrasto ou a criança tem a madrasta. Além de ter a mamãe, lógico, apesar de não estar morando junto, além de ter o papai, apesar de não estar morando junto, são famílias também. Mas no lar se configura a família assim: o pai e a madrasta, ou a mãe e o padrasto, e os filhos, os irmãos, de criação, né? O irmão por parte de mãe, o irmão por parte de pai. Tem muito esse tipo de configuração atualmente, tá bom? Outra tipo de configuração é quando tem os pais e muitos filhos. Como aqui, por exemplo, olha, este casal, esse casal está até com dor de cabeça, porque tem bastante crianças e só os dois para cuidar deles, né? Aqui também, ó, estão cansados de tanto trabalho que tem com as crianças, né? Existe outro tipo também de configuração. O pai, a mãe e os filhos, né? Como a Pro já tinha falado. Aqui, ó, às vezes, por algum motivo, a gente pode, ou algumas crianças perdem o pai ou perdem a mãe, né? Geralmente por doença, e eles vêm a falecer, e aí fica só a mãe e os filhos, ou o pai e os filhos. Pode acontecer também, que não é correto, mas existe, quando a mãe vai embora e não tem mais contato com os filhos, então fica só o pai e os filhos. A mesma coisa com o pai vai embora e a mãe fica somente ela com os filhos, que no caso aqui a imagem é essa, ó, a mãe e os filhos. Pode ter ido embora o pai ou pode ter falecido, tá bom? Essa outra composição aqui já abrange mais familiares, ó. Tem a avó, o avô, aí o pai, a mãe e os filhos. Então moram tudo na mesma casa, todos, né? Existe também famílias que moram a mãe e a tia junto com os filhos, o casal e sobrinhos às vezes moram juntos, tá bom? Então as famílias elas são diferentes e essa diferença de composição familiar faz com que a convivência na família também seja diferente, tá? Então, por exemplo, uma família onde tem o pai e a mãe, não, por exemplo, tem 4 pessoas só. Acredita-se que essa convivência vai ser mais fácil, né? São poucas pessoas, menos agitação na casa. Agora imagina essa família aqui com um monte de criança. Então, o cotidiano delas deve ser bem corrido, bem agitado, né? Então vamos lá, ó. Só que na nossa família, nós temos responsabilidades. Por exemplo, a família aqui da Pro é assim: o esposo da Pro, a Pro e o neném. Então, o esposo da Pro, a responsabilidade tem que trabalhar fora, quando chega tem que ajudar a Pro em casa. A Pro também trabalha, apesar da Pro estar em casa agora, mas a Pro está trabalhando. Mas normalmente a Pro sai para trabalhar para fora, vai para a escola, né? Para trabalhar com as crianças. Então, a Pro também trabalha e cuida da casa, e o papai também, porque nós dividimos as funções, tá? E o nenezinho ou fica com alguma pessoa para cuidar, ou a Pro coloca na escolinha, tá? Mas, por exemplo,
Tem família que às vezes o papai sai para trabalhar e a mamãe fica em casa. Ela não trabalha? Lógico que ela trabalha muito, 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 porque ela é responsável por todas as atividades de casa, pela organização, e é bem cansativo, tá? Então, às vezes, existe esse acordo. O pai sai para trabalhar, a mãe fica com as crianças, porque tem criança pequena. Ou também existe quando a mãe sai para trabalhar e o pai fica em casa cuidando dos filhos, tá bom? Isso também existe. Então, cada um tem uma função dentro da casa, dentro da família, tá? Então, aqui, ó, essa imagem aqui, ó, criança... Ai, perdão, tropeçou. Criança não trabalha, mas responsabilidade não faz mal a ninguém. Então, você como criança, você é pequena, mas você pode ter responsabilidade para ajudar a mãe, para ajudar o pai no lar. Então, lá, essas criancinhas, por exemplo, estão cuidando do jardim, aguando as plantas, né? Então, nós podemos auxiliar para melhorar essa convivência familiar, tá ok? Tem muitas famílias também que a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar e quem que fica com as crianças são os avós, né? Às vezes o irmão é bem maior, às vezes é o irmão que fica, tá? Mas quando o irmão é grande já, quando é criança, não pode ficar crianças sozinhas em casa, tá bom? Então agora, pensando nisso, realize as atividades de história. Vai falar exatamente sobre família, sobre os sentimentos no dia a dia da família, tá? Então seja sincero quanto aos sentimentos que você vai colocar na atividade, tá bom? E valorize muito a sua família, porque a família é muito importante nas nossas vidas, tá bom?